Olá, tudo bem? Bom, hoje estaremos estudando a lição 16 da revista Em Marcha, Legados de Fé. Essa é a revista metodista, utilizada pela Igreja Metodista, da editora Angular. E a lição 16, ela tem como título Dorcas costurando relações saudáveis. Vamos lá, então? Eu fiz aqui uma apresentação e vou compartilhar com vocês. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre o caminho de Lida até Jope, né? Esse percurso. E vamos iniciar então com a expansão, falando sobre a expansão do Evangelho naquele período inicial da igreja primitiva. Nós vemos aqui as viagens missionárias de Pedro. Nós estamos estudando o livro de Atos e na trajetória nós estudamos o capítulo 8, o capítulo 9, falando sobre a conversão de Paulo. E aqui nós também podemos lembrar que no período inicial a igreja estava reunida em Jerusalém, depois ela saiu por toda aquela região de Samaria para pregar o evangelho, também da Judéia. E então Pedro ele esteve pregando e operando milagres por toda essa região, saindo, indo até Lida, que é o que a gente vai ler aqui em Atos 9, 32. Vamos continuar. Em Atos 9, 31, nós vamos ler: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Vamos orar.
Senhor, eu lhe peço que o Senhor abençoe essa aula e nos conduza, Senhor, a esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Nós observamos nessa história sobre o relato sobre 2 milagres. Um que aconteceu em Lida e outro que aconteceu em Jope. E podemos observar que Pedro, ele estava em Lida evangelizando e apresentaram a ele um homem que há 8 anos estava de cama, ele não conseguia andar. E houve um milagre ali. E esse milagre percorreu por toda aquela região, de forma que lá em Jope, deixa eu terminar, parar aqui a transmissão. Lá em Jope, ouviram falar do feito, dos sinais que Pedro fazia, e quando aconteceu de Dorcas, aquela mulher tão querida, vir a morrer, a comunidade lá de Jope enviou 2 homens para buscarem Pedro, para poder orar por ela, para que ela ressuscitasse. Então, eu gostaria de mostrar agora, voltando à apresentação de novo, um pouquinho da cidade de Lida. Vamos ver ali, continuando a apresentação. Lida é uma cidade de Israel e em que Pedro esteve ali, e a gente pode ver na época bíblica, geografia bíblica, que ela se situa próximo a Jope e também próximo a Jerusalém, de onde os apóstolos partiram para pregar. Então foi caminho, eles passaram por lá, tanto é que Pedro estava lá, em Lida. E aqui é um mapa da cidade, um mapa turístico, né, de uma das localidades de Lida atualmente. Algumas curiosidades agora sobre Jope, que foi a cidade para a qual Pedro partiu para realizar aquele milagre na vida de Dorcas. Jope atualmente não tem mais o nome de Jope, e sim de Jafa. E é uma localidade, é um subbairro ali, um local de Tel Aviv. Bom, Jope é uma cidade portuária, nós vamos estar vendo isso. Na época de Salomão, ele utilizou esse porto para receber os cedros que vieram, né, do Líbano. Isso a gente vai encontrar em 2 Crônicas 2:16 e em Esdras 3:7, quando houve esse carregamento, esse envio pelo o rei da Pérsia, Ciro, que disponibilizou esse cedro, essa madeira, para a construção do templo de Salomão. Também vemos Jope na história de Jonas. Vemos que o profeta Jonas utilizou-se dos serviços portuários de Jope em sua fuga desobediente para Tarsis. Vocês vão ler isso em Jonas 1:3. E o mapa geográfico, nós vamos ver aqui uma cidade próxima, litorânea ao mar Mediterrâneo, que é essa cidade de Jope, né, de grande importância comercial. Então, para a gente ter uma ideia de distância, a distância que Pedro precisou percorrer, que pode ter sido até a pé, eu pus aqui no Maps a distância entre Lida, que ainda tem o nome de Lida, até Jafa, que era antigo Jope. E a distância é de aproximadamente 20 quilômetros, que andando
dá 4 horas, tem vários caminhos, tem o mais curto, que seria por aqui, né, alternativo. A verdade é que levariam 4, digamos 5 horas, dependendo da velocidade da pessoa. E de carro, hoje em dia, em 20 e poucos minutos, se chega, vai de uma cidade a outra. Vamos continuar nossa viagem? Então, digamos que Pedro chegou a Jope, essa cidade portuária, vocês podem ver as construções antigas, os barcos. E lá, ele, sem mais demoras, procura ele e aqueles 2 homens que foram com ele, levam Pedro até o cenáculo onde tinham colocado Dorcas, quando ela faleceu. E ali tinha muitas mulheres, as viúvas, que tanto Dorcas ajudou. Elas estavam ali muito tristes e começaram a mostrar para Pedro, olha aqui as túnicas que Dorcas fez para nós. Ela era uma pessoa amorosa, imagino que elas falaram tudo isso. E, por favor, faça alguma coisa por nossa amiga Dorcas. E aí ele pediu para que todos saíssem do recinto e que ficasse somente ele e Dorcas. E isso tem uma semelhança com o que aconteceu quando Jesus ressuscitou a menina, a filha de Jairo, se vocês lembrarem. Ele tinha muita gente lá dentro, ele pediu que todos saíssem e ficou apenas ele, e Pedro também ficou na ocasião. E talvez até por isso Pedro fez a mesma coisa, pediu que todos saíssem, e ali ele levantou as mãos e deu aquela palavra de ordem, né? Não no poder dele, ele não tinha esse poder, mas no poder de Jesus. E ele, com aquela palavra, a Dorcas, ela ressuscita. Então, aí sim, Pedro manda chamar o que as mulheres que estavam lá fora esperando, e todas vão ali muito felizes porque vem Dorcas levantar, né, se recuperar daquele mal súbito que a gente não sabe o que acometeu a ela. Então, esse é o fundamento bíblico da nossa história de hoje, da lição 16 da nossa revista. Eu gostaria de falar sobre como podemos levar essa história para as nossas vidas, né? Que é a parte que a nossa revista tem, que é a palavra que ilumina a vida. Queria dizer que coisas ruins acontecem a qualquer pessoa, seja ela boa ou ruim. Coisas ruins aqui nesse mundo a gente está sujeito de que aconteça a nós um desemprego, ou uma dificuldade financeira, a doença pode chegar, ou mesmo a morte de um familiar. E em tudo isso, a gente não pode perder a esperança que nós temos um Deus que nos consola, que está conosco. Outra coisa muito importante é que nesses momentos, ter outras pessoas que estejam conosco, que sejam a nossa família naquele momento. Talvez você pode estar sozinho, mas quando a gente tem uma comunidade de fé, a gente nunca está só, porque dentro de uma comunidade de fé, uns ajudam os outros. E foi o que aconteceu na comunidade de Dorcas. Dorcas era tão importante para eles, porque ela ajudava tanto, e inclusive queria dizer aqui que ela foi considerada a primeira discípula de Jesus. E por que será que ela foi considerada discípula? Porque com as suas atitudes, ela demonstrava o amor. E o amor é o mandamento de Jesus. Amar é o único mandamento que Jesus deixou. Amar a Deus e amar ao próximo. E Dorcas fazia isso com todo o coração. Então, ela foi considerada uma discípula, uma seguidora de Jesus.
E por onde ela passava, ela influenciava as pessoas ali para o bem. Então, ela era importante para eles e eles foram importantes para ela, porque no momento que algo aconteceu com ela, que a gente não sabe o que foi, que ela veio a óbito, aquelas pessoas foram procurar ajuda para poder restabelecer uma situação, ressuscitar um sonho que ali foi, parecia que ia se encerrar. Também vemos, então, com essa história, a importância de estar em comunhão com outros irmãos, de estarmos uns ajudando os outros. E aí eu gostaria de deixar esse desafio para você, nessa lição. Que você seja um discípulo ou uma discípula verdadeiro de Jesus. Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer pelo próximo. Aquilo que Deus colocar no nosso coração, puxa, eu podia fazer isso, então faça. Faça aquilo que está em suas condições, em suas mãos. E assim a gente cumpre a lei de Cristo. Então, esse é o estudo que eu gostaria de deixar. E agradeço aqui a oportunidade da sua escuta. Até a próxima vez.